Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de Leigo para Leigos. Eu sou Paulo Kimizuka, engenheiro civil, e estou aqui para ajudá-los a entender e aprender sobre diversos assuntos de uma forma simples e acessível. Você pode estar se perguntando, por que esse canal é voltado para leigos? Bem, a resposta é simples. Muitas vezes as pessoas se sentem intimidadas por assuntos que parecem complexos e acabam se afastando deles por achar que não são capazes de entender. Aqui no canal de Leigo para Leigos, nosso objetivo é de desmistificar esses assuntos, apresentando-os de uma forma fácil e clara para se entender. Ao longo dos nossos vídeos, vamos abordar diversos temas, desde ciência e tecnologia, arte e cultura, economia, entre outros. Nosso foco será sempre explicar as coisas de uma maneira simples e acessível, sem perder a qualidade de informação. Então, se você quer aprender coisas novas e se sentir mais seguro sobre assuntos que parecem complexos, esse é o lugar certo para você. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e acompanhe nossos vídeos. Estamos aqui para ajudá-lo a aprender e crescer juntos. Obrigado por assistir. E aí, meus leigos? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a vida de todos nós, a taxa básica de juros. Mas afinal, o que é a taxa básica de juros e como ela afeta nosso dia a dia? E mais importante, será que você ganha ou perde com a variação dessa taxa? A taxa básica de juros, também conhecida como Selic, é uma referência utilizada pelo Banco Central para definir a taxa de juros que os bancos utilizam para emprestar dinheiro. Quando a Selic é aumentada, os bancos passam a cobrar mais juros nos empréstimos que oferecem aos seus clientes, o que pode impactar diretamente na economia do país e no bolso de todos nós. Mas afinal, será que a variação da taxa básica de juros é algo que pode nos beneficiar ou prejudicar? Será que é possível ganhar dinheiro com a taxa Selic alta ou baixa? Ao longo desse vídeo, vamos responder a essas perguntas para que você possa entender melhor como a taxa de juros funciona e como ela pode afetar a sua vida financeira. Então, se você quer saber se está ganhando ou perdendo com a variação da Selic, continue assistindo. Inflação. A inflação é um aumento persistente e generalizado no nível de preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Isso significa que, em média, os preços dos produtos e serviços que as pessoas compram aumentam com o tempo. A inflação pode ser medida por meio de índices de preços, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no Brasil, que mede a variação média dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Existem várias causas para a inflação, incluindo um aumento da demanda por bens e serviços, uma queda de oferta de bens e serviços, aumento do custo de produção, políticas monetárias expansionistas e expectativas inflacionárias dos consumidores e empresas. A inflação pode ter efeitos negativos na economia, como a redução do poder de compra das pessoas, aumento dos custos para as empresas e menor confiança dos investidores. Por isso, muitos países procuram manter a inflação sob controle por meio de políticas econômicas,
como a regulação da oferta do dinheiro, a implementação de políticas fiscais adequadas e a estabilização dos preços. Qual o papel do Banco Central para conter a inflação? O Banco Central tem um papel importante na contenção da inflação. Em geral, a política monetária é a principal ferramenta utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. O Banco Central pode aumentar ou diminuir a oferta de dinheiro na economia, afetando assim as taxas de juros e a atividade econômica. Se a economia está aquecida, com uma demanda crescente por bens e serviços, o Banco Central pode aumentar as taxas de juros para desestimular o consumo e reduzir a inflação. Por outro lado, se a economia está em recessão, com pouca demanda por bens e serviços, o Banco Central pode reduzir as taxas de juros para estimular o consumo. Além disso, o Banco Central também pode utilizar outras medidas, como a regulação do crédito, para controlar a inflação. Por exemplo, o Banco Central pode impor limites à quantidade de crédito que os bancos podem conceder, reduzindo assim a demanda por bens e serviços e controlando a inflação. Em resumo, o papel do Banco Central na contenção da inflação envolve a implementação de políticas monetárias e outras medidas para controlar a oferta de dinheiro e crédito na economia, com o objetivo de estabilizar os preços e manter a inflação sob o controle. Mas o que é a taxa Selic? Bem, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e é definida pelo Comitê de Política Monetária Nacional, Copom. Ela é usada como referência para o custo do dinheiro emprestado no país e serve como um instrumento de controle da inflação. A taxa Selic é calculada com base nas operações realizadas no mercado interbancário de empréstimo de curtíssimo prazo, que é o mercado em que os bancos emprestam dinheiro uns aos outros para atender às suas necessidades de caixa. Quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, o custo do dinheiro emprestado também aumenta, o que desestimula a demanda por crédito e reduz o consumo, ajudando a conter a inflação. Por outro lado, quando o Banco Central reduz a taxa Selic, o custo do dinheiro emprestado também cai, o que estimula o consumo e ajuda a estimular a economia. A taxa Selic também tem um impacto importante na economia como um todo, já que ela é usada como referência para o custo do dinheiro emprestado para as empresas e os consumidores. Por isso, a taxa Selic afeta diretamente as taxas de juros de empréstimos e financiamentos, além de influenciar as taxas de câmbio e as taxas de retorno de investimentos em renda fixa, como os títulos públicos. Quem se beneficia de uma taxa Selic alta? Uma taxa Selic alta pode beneficiar alguns grupos e setores da economia, enquanto pode prejudicar outros. Em geral, os investidores que aplicam em investimentos de renda fixa, como os títulos públicos, se beneficiam de uma taxa Selic alta, pois os rendimentos desses investimentos tendem a ser maiores quando a taxa de juros está elevada. Além disso, uma taxa Selic alta pode ser positiva para os credores, como os bancos e instituições financeiras no geral, já que eles podem cobrar juros mais altos sobre os empréstimos que concedem. Por outro lado, uma taxa Selic alta pode prejudicar os devedores, como empresas e consumidores, já que eles terão que pagar juros altos sobre seus empréstimos e financiamentos. E quem perde?
Como mencionado anteriormente, uma taxa Selic alta pode beneficiar alguns grupos e setores da economia, enquanto pode prejudicar outros. Quem perde com uma taxa Selic alta são os devedores, como empresas e consumidores, que terão que pagar juros altos sobre seus empréstimos e financiamentos. Isso pode afetar a capacidade de pagamento desses devedores e reduzir sua capacidade de investimento e consumo. Além disso, uma taxa Selic alta pode reduzir o consumo e o investimento na economia, o que pode prejudicar empresas que dependem do consumo e do investimento para crescer. Por fim, uma taxa Selic alta pode afetar negativamente o setor público, já que o governo terá que pagar juros mais altos sobre a dívida pública, o que pode comprometer o orçamento e reduzir a capacidade de investimento em áreas importantes, como a saúde, educação, infraestrutura. Isso pode afetar a qualidade de vida das pessoas e reduzir o potencial de crescimento econômico do país. Resumo. Resumidamente, uma taxa Selic alta pode beneficiar investidores de renda fixa e credores, mas prejudicar devedores, afetar negativamente o consumo e o investimento na economia, e comprometer o orçamento e a capacidade de investimento do setor público, o que pode afetar a qualidade de vida da população e reduzir o potencial de crescimento econômico do país. Obrigado por assistir. Até a próxima. Deixem seu like, comentem, compartilhem e inscrevam-se no canal. Tchau, meus leigos.